Começamos a nossa edição de hoje com novos desdobramentos do caso Master, que vai ganhando cada vez mais polêmica, contornos e notoriedade. A apuração da colunista Andresa Matais revela que o ministro relator do caso no Supremo, o ministro André Mendonça, vai se reunir hoje com os senadores para tratar das investigações do caso Master. Mas quem vai nos atualizar dessas informações é a repórter Marília Ribeiro. Marília, já se sabe com quais senadores Mendonça vai se encontrar? Bem-vinda. Com os senadores que fazem parte do grupo de trabalho que foi criado dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Neila, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Muito obrigada. Vamos lá então, Neila. A gente lembra que a Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho antes mesmo do recesso parlamentar ser encerrado. Esse grupo ele foi criado aí com a expectativa de também fazer ali as apurações voltadas às fraudes do Banco Master. E por que esse grupo foi criado, Neila, dentro dessa Comissão de Assuntos Econômicos? Isso porque existia ali uma certa inviabilidade de ser instalada uma CPI ou CPMI do Banco Master. Então, os parlamentares utilizaram ali dos grupos que já existiam, das comissões que já existiam, tanto as comissões permanentes, como é o caso da CAI, quanto aquelas que são provisórias, como é o caso da CPMI do INSS. Neste momento, a Comissão de Assuntos Econômicos ela está em funcionamento, ela está ali deliberando sobre Daniel Worcaro, ele que estava previsto para comparecer ao Senado Federal nessa semana, mas por decisão do ministro André Mendonça, ele optou por não comparecer a esses dias aqui dentro do Congresso Nacional. Neila, falando sobre esse encontro, vamos ter ali então o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, que também lidera esse grupo de trabalho. Ele vai estar reunido com André Mendonça e outros senadores, como, por exemplo, Damares Alves, aqui do Republicanos do Distrito Federal, e também Alessandro Vieira, senador sergipano. Ele também preside aí a CPI do crime organizado. Esses devem ser um dos senadores que devem estar reunidos com André Mendonça. De acordo com Andresa Matais, colunista aqui do Metrópolis, esse encontro vai acontecer na tarde desta terça-feira, por volta das 2h30 da tarde. A gente lembra que ontem André Mendonça esteve reunido com delegados da Polícia Federal, delegados que são ligados aí ao caso Master, eles que estão trabalhando em toda essa investigação envolvendo Daniel Worcaro e também o Banco Master. Ele esteve reunido ali por pouco mais de 2 horas com esses delegados. Ali eles trouxeram então um relatório de tudo que já foi feito sobre o Banco Master na Polícia Federal. As investigações, operações e apurações voltadas a esse caso. Tudo isso foi apresentado a André Mendonça, que então agora deve traçar os próximos passos dessa investigação dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que André Mendonça ele foi sorteado aí como novo relator do Banco Master, que antes estava nas mãos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que por decisão acabou então saindo do caso. E pelo sorteio, André Mendonça, então, está com essa relatoria. Ele vai se encontrar, então, com os senadores que devem pedir aí a liberação de documentos voltados a essa investigação que a Comissão de Assuntos Econômicos pretende fazer em relação ao Banco Master. Neila, então, hoje à tarde, a previsão é que às 2h30, o ministro André Mendonça se reúna com senadores que fazem parte do grupo de trabalho dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que investiga as fraudes do Banco Master. Neila. Muito bem, Marília. Felipe Monteiro, muito boa tarde. Haja reunião para falar de Banco Master, viu? O ministro André Mendonça agora está se reunindo com a Polícia Federal, vai se reunir. Se reuniu ontem, na verdade, já eu conto aqui para vocês. O ministro se reuniu ontem por volta de 5 horas da tarde com os investigadores que estão trabalhando diretamente no caso do Banco Master. A gente já contou aqui para vocês que o ministro André Mendonça abriu aí as portas do caso da investigação do Banco Master para esses investigadores específicos, determinou que a Polícia Federal, tanto para cima, né, aí a direção da PF, quanto para baixo, não teriam acesso a esses dados específicos do Banco Master, apenas quem estivesse trabalhando neste caso. Mas está aí. O ministro André Mendonça focado nesse caso específico. André Mendonça, que agora é o ministro mais poderoso da Suprema Corte, lidando com os 2 casos mais importantes do momento, os 2 casos que, inclusive, acabam se linkando em algumas pontas, né? CPMI
do INSS, o caso do INSS e também o caso do Banco Master. Felipe, muito boa tarde. Já falo aí sobre o encontro do Mendonça com a Polícia Federal, mas o Mendonça ainda vai ter que ter muita reunião, viu? Bom dia, Marília. Bom dia, Neira. Bom dia, nossos telespectadores. O André Mendonça agora é o responsável por condenar, né, o inquérito de um dos casos mais importantes do Supremo Tribunal Federal, né, que é o caso do Banco Master, Daniel Vorcaro, né, além dele também cuidar do caso do INSS. Então, nele, Marília, é uma situação um pouco complicada, né, porque apesar do André Mendonça ele diminuir, né, o nível de sigilo dos documentos do processo do Banco Master e do Daniel Vorcaro, né? É bom lembrar que os processos, né, os documentos ainda estão em sigilos, né? Por isso que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, sob a presidência do Renan Calheiros, quer se reunir com o André Mendonça para tentar ter acesso às informações sigilosas, né, que estão no processo e no inquérito, né, do Banco Master e do Daniel Vorcaro, né? É uma situação complicada. Eu acho que o André Mendonça ele não vai, né, liberar o acesso para os senadores, né, da Comissão de Assuntos Econômicos, né, até porque, né, se ele começar a abrir, né, para a Comissão de Assuntos Econômicos, né, ele não tem mais como segurar, né, o vazamento das informações que são sigilosas. E a gente está na fase de inquérito. Apesar de eu defender sempre que a regra da República é a transparência, que a gente deveria, sim, ter mais acesso às informações, eu sinto que a política e a conduta do André Mendonça relacionada com o sigilo é manter, né, a maioria dos documentos em sigilo. E essa argumentação do Renan Calheiros de que a Comissão de Assunto Estratégico é responsável tanto pela fiscalização, né, do sistema financeiro, quanto por elaborar, né, normas que possam aperfeiçoar o sistema financeiro em geral, e por isso ele deveria ter acesso à documentação, né, é um argumento que, na minha opinião, não é tão forte assim, né, comparado com o documento da proteção do sigilo, no caso do inquérito em fase de investigação, tendo em vista que a gente sabe, né, que caso libere a documentação e as pessoas tenham acesso e vazem a documentação, né, dificilmente isso não iria prejudicar as investigações da Polícia Federal. Então eu entendo que o André Mendonça irá manter, né, o sigilo em relação aos documentos para a Comissão de Assuntos Econômicos, Neila e Marília.